Esse é um filme sobre transmissão de uma experiência. A minha mãe é da mesma geração da Eunice Paiva. São duas mulheres que viveram um período muito terrível no Brasil. Eu acho que, de certa forma, eu levo o legado da minha mãe adiante. Então, eu acho que é um filme sobre transmissão e sobre resistência ao longo do tempo. Eu me senti como representante do Brasil no mundo e acho que esse filme apresenta ao mundo o melhor que o Brasil tem, que é uma afetividade, um calor humano, um estar no mundo. O Gil postou uma coisa linda sobre... E a geração dele tem muito isso, como o Brasil como uma potência de mostrar ao mundo uma outra forma de estar no mundo. Tínhamos muito medo de não levar o Oscar para casa, né, Walter? Disso acabar não... Ficava um empurrando para o outro. O Walter dizia, não, você é que tem chance. E eu dizia, não, Walter, você é que vai subir ali. Eu estou empurrando para você essa responsabilidade. Muito além da estatueta, que já é um feito histórico, Ainda Estou Aqui, uma produção original Globoplay, levou mais de 5 milhões de pessoas ao cinema no Brasil. Nada teria acontecido sem que esse filme fosse elevado pelas pessoas que estão aqui ao meu lado, a Fernanda, o Celton e Dona Fernanda Montenegro. Eu acho que elas levaram o filme para um nível que nos forçou a todos a sermos melhores do que a gente poderia ser. Então, o filme é um pouco o resultado disso e também o resultado de como ele foi abraçado por 5 milhões de brasileiros. Isso acabou repercutindo no mundo inteiro, então o público brasileiro é coautor desse filme também. E nós fomos uma família, vivemos como uma família de fato ali durante um período grande, e isso foi fundamental. Foi a minha parte também nesse filme, né? Foi a parte solar, literalmente, do filme. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que isso transcendeu, pulou da tela e toca o coração das pessoas. Chegou a mais de 30 países, gerou mais de 27 milhões de dólares nas bilheterias. O filme é um fenômeno absoluto que joga luz sobre os inúmeros talentos que nós temos, tanto à frente como atrás das câmeras. O cinema brasileiro bastante extraordinário. Participou de todos os festivais importantes em 2024. Tem uma polifonia criativa no cinema brasileiro. Eu acho que a gente tem que aplaudir e a gente não pode achar que esse prêmio aqui que aconteceu ontem seja um norte. Não é. É apenas um prêmio dentro de muitas outras formas de expressão. Acho que os festivais internacionais, os festivais independentes foram nossos melhores aliados e tem que continuar. E esse sucesso todo, é claro, renova as expectativas sobre o futuro do cinema nacional. Ouve só o que diz o pesquisador Miguel Jost. Isso traz um impacto muito importante para o que é a nossa cadeia produtiva do audiovisual. Economicamente é muito importante, o impacto disso para que tenha mais estímulos, desde investimento privado a políticas públicas continuadas para o cinema brasileiro, que fortaleçam o nosso cinema. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o cinema brasileiro depois do Oscar. Um episódio para explicar como o maior prêmio da indústria de Hollywood pode influenciar os próximos passos das produções nacionais. Minha convidada é Isabela Boscov, jornalista e crítica de cinema. Terça-feira, 4 de março. Isabela, você sabe que você é pé quente, não sabe? Porque a gente conversou em janeiro, quando Ainda Estou Aqui foi indicado ao Oscar. E aí, de repente, minha amiga, você está de volta com esse Oscar na mão. É nosso, pronto, acabou. Não digo que foi uma surpresa. Ontem estava tudo indicando que Ainda Estou Aqui seria o vencedor na categoria de filme internacional, mas na hora que realmente aconteceu, que aquele 1% de dúvida dissipou, não estava mais lá, nossa, foi incrível, foi muito emocionante. Eu fiquei sem ação na hora. Olha, eu queria, inclusive, tentar entender contigo o que o Ainda Estou Aqui conseguiu que os outros filmes brasileiros que já disputaram não conseguiram. Natuza, eu acho que foi um alinhamento de planetas, né? Tem primeiro o fator Walter Salles, que além de ser um grande diretor e ter feito um grande filme,
é uma pessoa, um cineasta que tem um trânsito muito bom no meio cinematográfico europeu, principalmente, e também americano, né? Walter Salles já tinha disputado o Oscar de melhor filme estrangeiro. Foi com Central do Brasil em 1999. É um prêmio que eu divido com todo mundo que, na verdade, achou que contar essa história era necessário. E foi graças a isso que a gente está aqui. Esse é um prêmio para o cinema brasileiro, um prêmio para a cultura brasileira, um prêmio para a literatura brasileira, representada pelo livro maravilhoso do Marcelo Rubens Paiva. É uma pessoa que por si só atrai atenções, tanto que Ainda Estou Aqui participou do Festival de Veneza, onde ele ganhou o prêmio de roteiro, né? O que já é um impulso. A participação em festivais importantes em Cannes, Berlim ou Veneza, Toronto, é indispensável para que um filme internacional tenha chances no Oscar, né? Um filme de língua não inglesa. O outro fator, eu acho que é uma história que ressoa muito, fala muito de perto o momento que o mundo está passando, né? Mas vista por um prisma com o qual praticamente qualquer pessoa no planeta vai poder se relacionar, o prisma de uma família, o interior de uma família. A maior parte de nós tem alguma experiência de família na vida e é possível se identificar de alguma maneira com algum dos personagens, no mínimo. Então, eu acho que essas coisas foram as primeiras. Daí tem o elenco, né? Selton Mello num desempenho apaixonante para mim como o Rubens Paiva. A gente merece, esse filme merece, a Eunice Paiva e o Rubens Paiva merecem, toda a família Paiva. A nossa cultura merece, o cinema brasileiro merece, o olhão abre para a nossa capacidade, sabe? As pessoas querem saber que mais eles filmam e que outras histórias vêm de lá, que outros talentos têm de lá. É tão importante que você sinta tudo que foi perdido com o desaparecimento dele e o Selton consegue fazer com que esse seja um pai, um marido, um amigo tão cativante, tão singular, tão de bem com todo mundo, tão feliz de estar vivo. E quando ele some, é uma coisa que realmente é uma ausência que nós, espectadores, sentimos muito duramente. E daí tem o fator Fernanda Torres, né? Que se mostrou nessa etapa o fator fundamental aqui. Toda a campanha, desde a vitória no Globo de Ouro, girou em torno da Fernanda. Ela foi a figura de frente, ela foi rainha da bateria, foi comissão de frente, ela foi absolutamente tudo, né? E fez um trabalho belíssimo. Fernanda Torres, I'm still here. O longa rendeu a Fernanda Torres o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama, prêmio inédito para o Brasil. A conquista de Fernanda Torres repercutiu em jornais pelo mundo. O Washington Post destacou que ela derrotou Angelina Jolie e Nicole Kidman como melhor atriz em drama pelo filme brasileiro Ainda Estou Aqui. Em várias manchetes, a surpresa da vitória de Fernanda Torres. O New York Times disse que o discurso dela foi um dos mais tocantes da noite. Primeiro que ela é muito inteligente, muito rápida, engraçada, espontânea, carismática, sabe contar uma história como ninguém, e ela encantou as pessoas por todas as entrevistas em que ela passou. E ela começou com uma entrevista muito importante, a do Jimmy Kimmel, que tem um aval, uma chancela muito importante de nós estamos prestando atenção a essa pessoa. Her movie is called I'm Still Here. It opens in select cities tomorrow. Please welcome Fernanda Torres. E foi para a TV matinal, que é outro público completamente diferente, falou com tudo quanto é veículo, apareceu na capa da Hollywood Reporter. Quer dizer, a Fernanda brilhou, ela conquistou todo mundo e eu, muito honestamente, nunca vou poder provar isso, nunca vou ter os dados para saber disso, Natuza, mas eu acho que ela tinha passado à frente da Demi.
é que a Nora ganhou um impulso muito grande agora na reta final, e quando um filme ganha todos os prêmios mais importantes, ele vai carregar todos os outros que ainda estão pendentes também. E eu acho que foi o que aconteceu com o prêmio de atriz. And the Oscar goes to Mikey Madison. Então, carregou a Mikey Madison, que tem assim, tem aquele fator novidade, né? Eu acho curioso porque assim, muitas pessoas vieram questionar, e eu acho que questionam de maneira muito válida. Tem etarismo envolvido nisso? Tem um preconceito de idade? O prêmio foi dado para a atriz mais jovem por ela ser jovem? Natuza, você saberia responder essa pergunta não estando na cabeça dos quase 10 mil votantes? Não. Eu não saberia, né? Se eu soubesse qual a composição demográfica do corpo de votantes, talvez eu pudesse arriscar um palpite. Eu acho que realmente foi um efeito de arrasto, né? A Nora veio pegando tudo e, obviamente, acabou pegando esse também. Eu acho que se isso não tivesse acontecido, o prêmio teria ido para Fernanda. Eu vou entrar um pouquinho mais nisso contigo mais adiante, mas só para repassar aqui foi a Nora, melhor atriz, melhor diretor, melhor filme, melhor roteiro original, melhor montagem, enfim, foi ali um strike, foi uma premiação bonita, em muitos casos merecida. Aqui eu vou só ser imparcial, aliás, ou absolutamente parcial. Acho que melhor atriz eu preferia ter perdido para Demi Moore do que ter perdido para Mike Madison. Eu acho que todos preferiam ter perdido para Demi Moore, todos nós, né? A gente teria a sensação de que pelo menos eles preteriram a Fernanda em favor de uma atriz que tem uma carreira estabelecida, que depois de muito tempo afastada está fazendo jus à segunda chance que apareceu no caminho dela, se provou uma atriz muito mais complexa, muito mais visceral, muito mais cheia de força do que ela própria talvez soubesse ser, em razão do tipo de filme que foi oferecido a ela durante toda a carreira dela, né? Eu acho que a gente teria sentido que, bom, pelo menos foi em favor de uma pessoa cuja candidatura a gente pode compreender perfeitamente e respeitar, né? Eu acho o desempenho da Mike Madison muito bom, eu acho ele fenomenal. No geral, eu não acho saudável premiar atores ou atrizes que estão muito no começo ainda. E eu digo isso até mesmo no sentido de de querer proteger o talento dessas pessoas. A pessoa está abrindo as asas e, de repente, coloca um peso enorme em cima dela. A chance de que a pessoa não consiga cumprir as expectativas é muito grande. Por quê? Porque filmes, às vezes, são maravilhosos, às vezes nem tanto. Ela faz mais 1, 2 filmes que, de alguma maneira, decepcionam as pessoas que apostaram nela e vai ser ela não cumpriu a promessa. Ela decepcionou. Né? É uma carga pesada, né? Exatamente, é uma carga pesada. Eu acho que não só cria a sensação válida em muitos de nós de que a juventude teve um peso desproporcional, um peso indevido na hora dessa escolha, né? Em favor de 2 atrizes veteranas, e eu acho também que por mais que a pessoa fique felicíssima na hora e sinta deve dar aquele sentimento de validação maravilhoso, eu acho que não é proveitoso para o ator tão cedo assim. É muito flagrante, estou ouvindo você falar, a gente foi do Ainda Estou Aqui rapidamente para Fernanda Torres e a gente está vivendo essa dualidade, né? Porque junto de uma alegria imensa, com um prêmio inédito, um Oscar, afinal de contas, a gente não consegue deixar de lamentar, e muita gente, inclusive, de não entender por que Fernanda Torres não levou a estatueta. Mas eu queria voltar, Isabela, para a campanha que foi feita. A campanha essa em que Fernanda foi um elemento fundamental para que o Ainda Estou Aqui levasse a estatueta. Talvez
não seja claro para muita gente o que é uma campanha para disputa de um Oscar. Mas acho que uma coisa foi feita de maneira muito acertada. A campanha brasileira investiu dinheiro e talento para conseguir, pelo menos, o resultado de melhor filme. Diz pra gente por que é preciso ter um bom orçamento e uma boa campanha de divulgação dentro do país de origem do filme e também fora dele para ter um resultado como esse que a gente levou de melhor filme internacional. O primeiro aspecto é o seguinte, isso não é tão marcante nos festivais de cinema como Berlim, Veneza ou Cannes, mas em premiações como Globo de Ouro, BAFTA, que é o Oscar inglês, e o próprio Oscar, a campanha é decisiva. Foram 6 meses de campanha. A estreia internacional foi no Festival de Veneza, na Itália. O público aplaudiu o filme de pé por 10 minutos. Resultado, prêmio de melhor roteiro. De lá para cá, Fernanda se tornou embaixadora do filme. E aí começou uma coisa que é você não só ser uma espécie de representante do filme, como do seu país. A atriz percorreu quase 100 mil quilômetros entre festivais, premiações e exibições. A gente foi Veneza, Toronto, Nova York, Los Angeles. Aí lançamos no Brasil, voltamos para fazer Inglaterra, e é esse processo de fazer sessão atrás de sessão. Um filme em português, simplesmente você começa a tentar que o filme seja visto. Tem muito de concurso de popularidade, de campanha eleitoral mesmo, né? Nessas premiações. As pessoas têm que gostar não só do filme que foi exibido, mas elas têm que gostar das pessoas que estão envolvidas no filme e que vão representá-lo nas premiações. É um processo caro, tem que viajar muito. A Fernanda foi para lá e para cá, da Europa para os Estados Unidos, de uma costa americana para outra costa, inúmeras vezes. É exaustivo. Ela não mostrou em nenhum momento cansaço, exaustão, nada disso. Sempre animada, sempre carismática, sempre pronta a dar o melhor dela, e isso encantou as pessoas. É também uma das razões pelas quais a gente está nessa oscilação de humor hoje. Tão felizes com a vitória em filme internacional e tão decepcionados, indignados até com a derrota da Fernanda. É porque ela não é só uma parte fundamental da campanha, ela é uma parte decisiva do filme. O filme está todo alicerçado no desempenho dela. Aquilo que o filme constrói no primeiro ato dele é para que tudo seja colocado em cima da personagem dela, em cima da personagem da Eunice Paiva, em todo o decorrer do filme, a partir do desaparecimento do Rubens, né? Então, eu acho que as duas coisas estão muito ligadas, não só para a gente, mas estão muito ligadas na maneira como o filme foi recebido fora também. Foi muito inteligente fazer com que a Fernanda tomasse a dianteira dessa campanha, que ela fosse o rosto dessa campanha e a alma dela. E é extremamente importante, se você quer realmente concorrer, quer ter chances reais, tem que ter orçamento para isso. O filme tem que ser recebido de maneira positiva dentro do país, porque o público nacional vai sustentar a reação a esse filme. E você sabe, a internet brasileira acho que não tem igual no mundo, né? As pessoas são realmente impressionou, muito engajadas, né? Famosos e anônimos lotaram as redes sociais com Fernanda Torres em todas as suas versões. A sobriedade de Eunice Paiva. É uma sensação esquisita, né? Sentir alívio com um atestado de óbito. A irreverência de Vani. Pocotó, 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 minha eguinha, pocotó. A liberdade de Fátima. Menina, eu confesso que eu tô louca com esse homem. Parece que eu tô convivendo assim com o Capitão Nascimento, sabe? Precisa desse apoio interno e isso se constrói solidificando o cinema nacional junto ao público brasileiro e precisa construir esse trânsito internacional. O fato do Walter
ter esse trânsito foi muito importante, e esse Oscar agora, que é a única coisa que faltava nas premiações do Brasil, a única coisa realmente importante, é uma porta aberta essencial. É um prêmio que dá visibilidade suficiente para fazer com que os festivais, as premiações, passem a olhar para o Brasil, não só esperando receber o que o Brasil manda, mas à procura de alguma coisa que o Brasil possa oferecer para esses eventos, né? E uma coisa alimenta a outra. Um filme puxa mais outro, e assim se constrói uma onda que leva a cinematografia de um país para frente, né? Como recentemente tem acontecido com o cinema, com o audiovisual sul-coreano inteiro, né? Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Isabela Boscov. Bom você entrar pegar esse veio, porque eu queria entender, por exemplo, como é que foi com o Central do Brasil. Se Central do Brasil reservou, por exemplo, uma parte do dinheiro que tinha para essa campanha, se foi uma campanha próxima do que a gente viu com Ainda Estou Aqui, porque pegando aqui, puxando o fio da meada, olha, no fim dos anos 90 início dos anos 2000, o Brasil teve uma série de indicações. Central do Brasil, em 99, que foi indicado a melhor filme internacional, que na época era Estrangeiro, salvo engano, e a melhor atriz, com a Fernanda Montenegro. Um pouco antes, O Que É Isso, Companheiro, de 98, e O Quatrilho, de 96, que foram indicados a melhor filme estrangeiro também, agora internacional. 2004... que lamento muitíssimo que o Fernando Meirelles e a Kátia Lund não tenham conseguido trazer a estatueta de melhor direção por Cidade de Deus, que é uma direção brilhante. O filme foi indicado a 4 Oscars 20 anos atrás, lá em 2004, para surpresa de muitos. O motivo da surpresa é que nenhuma dessas indicações foi na categoria de melhor filme internacional, ou melhor filme em língua estrangeira, como era chamado na época. As indicações foram em direção, roteiro adaptado, montagem e fotografia. Você sabia que até hoje Cidade de Deus é considerado referência para muita gente lá em Hollywood? Tá até em várias listas internacionais de melhores filmes de todos os tempos. A academia era muito diferente em 99. E o conhecimento que a gente tinha do funcionamento da academia também era muito diferente. Em 99, muitas das regras de ética e conduta que estão em exercício hoje não existiam. Essa foi, inclusive a Fernanda Montenegro perdeu para Gwyneth Paltrow, incompreensivelmente, deixa eu dizer aqui, por Shakespeare Apaixonado, que era um filme produzido pelo famigerado Harvey Weinstein, né? Que realmente jogava de todas as maneiras possíveis ali dentro da academia, tinha espaço para isso, então não era um jogo muito limpo, né? Hoje em dia o jogo é um pouco mais limpo, mas é lógico que o dinheiro conta. É lógico que você martelar os votantes da academia com anúncios, com entrevistas, com capa de revista, com isso, é lógico que vai surtir efeito, né? Então, eu acho que naquela época a campanha foi mais tímida e o jogo era mais sujo. Dito isso, não pode ser uma coisa que acontece só uma vez, né, Natuza? Se a gente não se dedica a incentivar a distribuição ou a visibilidade do cinema brasileiro no exterior, vai ser uma vez aqui, outra vez ali, quando os planetas se alinham de novo, né? E a gente não pode deixar a coisa assim tão ao acaso. As pessoas confundem um pouco o incentivo com gasto de dinheiro público, tudo mais. Na verdade, é uma coisa que traz muitos dividendos, né? Cinema é uma atividade que emprega muita gente, audiovisual em geral, muita gente em uma produção. É uma coisa que gera muito emprego, gera muita profissionalização, de pessoas que estão entrando no mercado e que se tornam competitivas não só no mercado nacional, mas em outros mercados. Gera soft power, que a gente chama de influência cultural, né? Gera curiosidade pelo país, que é uma coisa que reverte até em turismo, né?
Portanto, a gente tem que entender que é uma parte importante do que um país tem a promover sobre si mesmo e tem que sistematizar um pouco melhor a tentativa de tornar o cinema brasileiro mais conhecido, mais visível, dentro do país e fora dele. Então esse é o novo desafio que se impõe depois de uma vitória tão bonita. É transformar o sucesso e o fato de o Brasil ter estreado, né, no mundo encantado do Oscar, puxando o carro da indústria cinematográfica brasileira. Qual é o primeiro passo para se fazer isso? O que tem que ser feito? Se tivesse que ser uma lição de caso, Isabela, nos ensine a tornar o cinema brasileiro uma vedete mais permanente no cenário internacional, de Hollywood até premiações europeias. Eu acho que a gente está muito na dependência de estúdios, de produtores escolherem um filme que eles vão trabalhar, ou já partirem do princípio que não tem chance. Olha, a gente produziu nos últimos anos, mesmo durante a fase em que a cultura estava sendo muito tolhida no Brasil, a gente produziu títulos fantásticos que poderiam concorrer em muito mais festivais do que eles concorreram. Por exemplo, Marte 1, Deserto Particular. Olha, estou citando só 2 primeiros exemplos aqui. Carvão, né, da Carolina Markovits, que foi homenageada o ano passado como jovem talento em ascensão no Festival de Toronto, que é um festival muito importante do ponto de vista dos negócios do cinema, né? Então, a gente tem que sistematizar isso, a gente tem que fazer um esforço diplomático e não um esforço errático, né? Uma vez a gente se interessa, outra vez não. Tem que montar-se um grupo dedicado a levar o cinema brasileiro adiante, né, para o restante do mundo. Eu acho que isso vai render muitos dividendos para a gente, mas muitos mesmo. Não só em empregos diretos, mas em influência mesmo, cultural, que é uma coisa importante. A gente tem uma imagem de um país simpático, de um país receptivo, um país bonito, tudo mais. Por que não capitalizar nessa simpatia que as pessoas já têm pela gente e aproveitar esse momento em que o ferro está quente, o ferro do cinema, e bater nele mesmo, juntar as duas coisas e tentar criar uma onda de cinema brasileiro. Foi uma noite histórica e de celebração do cinema brasileiro, e algumas cenas dessa noite chamaram a atenção. A rede britânica BBC destacou que Walter Salles foi recebido na sala de imprensa já depois da vitória, com muita celebração pelos jornalistas presentes. Ele foi ovacionado como se estivessem dando boas-vindas a um herói, segundo a BBC. O perfil oficial da Academia de Cinema de Hollywood postou um vídeo de Walter Salles com a estatueta e a legenda: "Nós estamos aqui por ainda estou aqui". Em Portugal, a SIC destacou que foi a primeira vez na história que o Brasil ganhou um Oscar de melhor filme internacional. O jornal britânico The Guardian lembrou que o filme já tinha ganhado uma série de prêmios internacionais, como o de melhor roteiro no Festival de Veneza e o prêmio do público em Roterdã. O New York Times destacou que o filme brasileiro tem o foco em uma ativista real, cujo marido desapareceu após uma operação militar. E o Washington Post escreveu: "Ainda estou aqui, um filme sobre uma família destruída pela ditadura militar que governou o Brasil por mais de 2 décadas, deu ao Brasil sua primeira vitória no Oscar no domingo, na categoria de melhor filme internacional". Para terminar, eu acho que vale a pena a gente voltar para essa rainha que é Fernanda Torres. E a minha dúvida é como é que ela está no mundo agora, né? A gente pode esperar, por exemplo, que ela seja convidada para atuar em filmes
em outros países. Eu pergunto isso, Isabela, porque muitos diretores disseram que gostariam de trabalhar com Fernanda Torres. Que lugar Sua Majestade Fernanda Torres terá a partir de agora, depois do Ainda Estou Aqui? Eu não sei exatamente o que está na mesa dela, o que os agentes dela estão levando a ela nesse momento, mas eu imagino que ela deve estar com muitas propostas, ou pelo menos muitas sondagens muito interessantes. Eu acho que, antes de tudo, a Fernanda pode vir a se divertir demais com projetos no exterior. Ela falou uma coisa que eu achei genial, é assim, o que eu queria fazer? Eu queria ser vilã de James Bond. Né? A Fernanda tem isso que assim, tudo vale, ela topa tudo, tudo é interessante. Eu acho que essa alegria, esse prazer que ela tem no trabalho dela, que torna ela também uma atriz tão interessante e tão desejável, né, para tantos cineastas agora que pensam, imagine o que eu poderia fazer com uma atriz como essa num filme meu. Isso que elas ainda não conhecem o talento cômico da Fernanda, né? Estão conhecendo o talento dramático dela. O talento cômico eles estão vendo nas entrevistas que ela dá. Isso é com certeza. Olha só quem chegou. Uma nação de Pikachus. A gente... que eu ganhei. Um Pikachu! Maravilhosa! Não, dá uma voltinha pra gente que você tá demais. Olha isso! Vamos lá, coração, expectativa, como é que tá? Gente, eu acordei hoje angustiada, é horrível. Agora passou, porque você tem que arrumar. Agora tá ótima, Mas tá com expectativa, o coração batendo forte. Não tem expectativa, Sandra, vai dar uma volta. Trabalhando para não ter expectativa, mas está na expectativa, hein? Está nervosa, hein? Não. Mas eu acho que assim, a Fernanda deve ter muito interesse da parte de cineastas europeus nesse momento e ela pode ter propostas muito legais mesmo que não sejam muito grandes, no cinema americano também. O cinema americano, principalmente, não tem nenhum preconceito com sotaque, né? Nos Estados Unidos, todo mundo tem sotaque de alguma coisa porque a maior parte das pessoas veio de algum outro lugar. Wagner Moura vem tendo uma carreira muito produtiva nos Estados Unidos e sempre o personagem dele é brasileiro. E não atrapalha em nada o fato dele ter algum sotaque. Ele tem um inglês muito fluente, não atrapalha em nada. Qual o problema? Ele tem um sotaque. Ele veio de outro lugar, né? Então, a Fernanda, isso não deve ser barreira nenhuma para ela. Eu acho que ela vai escolher segundo aquilo que vai trazer prazer para ela, que vai diverti-la, que vai ser desafiador ou instigante. E eu acho que a gente pode ter certeza que ela vai fazer as melhores escolhas para ela. Isabela, vou terminar desejando que a gente chegue lá tantas outras vezes, porque agora sim, eu gostei, quero mais, quero outras vezes, quero estar lá sempre e que a indústria se organize para que isso aconteça, que o Estado brasileiro se organize também para que a indústria cinematográfica seja devidamente incentivada. Um beijo enorme para você. Foi ótimo te receber aqui para a gente encerrar esse ciclo vitorioso. Bom trabalho. Com certeza. E eu também espero que a cauda desse cometa passe assim, numa velocidade suficiente para a gente se agarrar nela. Beijo também, Natuza, sempre um prazer. Muito obrigada. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.